Fala galera, beleza? Amor Dinheiro na área, bom dia pra você, terça-feira, depois de uma segunda meio lero-lero, vamos ver o que acontece hoje, tá? Já começa aí o vídeo deixando o like, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com todo mundo, e claro, não deixe de me seguir no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, e no Telegram também. Primeiro ponto vocês viram os vídeos de ontem? Tá aqui, ó, tem vários vídeos, ó, Nova Oi, tem vídeo de Magalu, tem o próprio fechamento, que a participação lá da votação diária foi a Enat 3, tem Via Varejo, Copel, BTG e Eneva e os próprios vídeos de Bom Dia, tá? Lembrando, as redes sociais vocês acham aqui, ó, na capa do canal e também no site Amor ao Dinheiro Oficial, aqui, ou melhor, amoraudiero.com.br, que você tem aqui cursos, redes sociais, Telegram, contato e a votação diária. Não deixe de votar, tá bom? Então, bora direto pro vídeo. E Queiroga, quem que é Queiroga? Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, substitui Pazuello em meia alta de mortes e falta de vacinas. Então ele se tornou o quarto ministro da Saúde de Bolsonaro, tá? Então, Bolsonaro confirmou ontem a nomeação de Marcelo Queiroga para substituir Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Parece que dessa vez um militar foi substituído, né? Queiroga será o quarto ministro ali do Bolsonaro. Antes a gente teve Mandetta e o grande Nelson Teich, que ficou apenas um mês, mas tenho certeza que se ele tivesse ficado mais tempo e ficado com mais autonomia, ele teria decolado aí como ministro da Saúde, tá? Quem não conhece o trabalho de Nelson Teich, recomendo dar uma pesquisada, porque o cara é fera, ele é totalmente pragmático do jeito que precisa para gerenciar um país, tá? A troca ocorre em meio ao período mais grave da pandemia no Brasil, com um recorde de mortes infectados pela Covid, o colapso do sistema hospitalar em diversos estados, a falta de vacina aí que tá chegando, calma, né? A gente tem que olhar pelo lado positivo também. Demorou? Demorou, mas tá chegando, tá? Então ele terá o desafio de reorientar as políticas do ministério, sem desafiar abertamente a oposição de Bolsonaro a políticas de isolamento social, né? A gente teve aí ontem também aquela recusa da moça, esqueci o nome dela agora, não sei nem se vocês vão citar aqui, ó, da Ludmila Rajar, que estava sendo cotada, ela recusou falando que não teria autonomia, tá? Então, diferentemente da médica Rajar, que até ontem de manhã era mais cotada ao posto, ele não é próximo nem de membros do judiciário, nem de membros do legislativo, ou seja, não tem rabo preso, tá? À noite, Bolsonaro confirmou a nomeação a apoiadores do Palácio da Alvorada. Ele elogiou o trabalho de Pazuello, etc, aquele boa aparência, né, boa vizinhança, né? Segundo Bolsonaro, a nomeação será publicada hoje no Diário Oficial da União. Muito bem, então, um novo ministro da Saúde. E quem perguntou aí o que isso aqui afeta, galera, provavelmente nada, tá? Provavelmente nada vai afetar no mercado, por enquanto, pelo menos, a não ser que ele comece a tomar medidas aí um pouquinho mais drásticas, até melhora, né? Então aí, no caso, seria até bom. Mas, enfim, vamos ficar de olho aí no que vai acontecer com esse novo ministro da Saúde, tá? E aí, eu separei aqui, galera, que Pacheco e Lira, né, os presidentes ali do Senado e da Câmara, respectivamente, são contra lockdown no país. Aliados de Bolsonaro, presidentes do Senado e da Câmara, descartam investigar ações do governo contra a pandemia, tá? Muito bem. E eles têm uma opinião bem pé no chão, para falar a verdade, tá? Então, independentemente de quem está falando, preste atenção. É injusto fazer um lockdown total em algumas situações que são específicas. Condenamos os extremos, né? Como eu já venho falando também, os mais pobres e os microempresários, ali, os caras que mais sofrem, ali, que precisam do dinheiro do dia para pagar o aluguel do mês, ali, todo dia certinho, etc, né? Tanto fechar o país todo como não tomar medida nenhuma, disse Lira durante participação no webinar E Agora Brasil, né? Então promovido pelo Valor, etc e tal. Pacheco concordou com o posicionamento de Lira. Depois de um ano de pandemia, se algumas pessoas estão indo para uma praia aglomerada, isso não é só culpa do governo, é do cidadão também. Concordo, né? Eu bato muito nessa tecla aqui no canal e o mercado financeiro te ensina isso, né? Você tem que tomar a responsabilidade para si, tá? Seja o único responsável pelos seus atos, não fique culpando terceiros e etc e tal, tá? Lockdown geral não vai resolver o problema e vai gerar uma trava social muito pior do que estamos vivendo hoje. Impor a restaurantes, shoppings e comércio fechamento absoluto não me parece razoável. Fechar tudo é arruinar a perspectiva de retomada do Brasil. Concordo. É claro que nós temos do outro lado do problema também, mas é como eles falaram, eu também bato nessa tecla. Se nós temos UTIs lotadas, pode ter certeza que grande parte disso é por causa de aglomerações inconsequentes, aí festas clandestinas, etc e tal. Eu mesmo peguei o Covid de um casamento
onde a gente ficou tudo sem máscara. Então, assim, se você parar para analisar, a culpa é de quem pegou. E aí, se você tem pessoas inconsequentes pegando o Covid, você não pode fazer outras pessoas, né, os extremos, né, como é que eles falaram aqui, você não pode condenar os extremos pela inconsequência de alguns, tá? Então, assim, mas a pessoa vai morrer. E aí? Né, assim, a pessoa vai pular na frente de um trem. Você vai parar todos os trens e nunca mais vai funcionar o trem? Né? É um assunto um pouquinho mais profundo aí, complexo. Muita gente vai condenar o que eu falei agora, mas você não pode penalizar o mais pobre porque tem um rico indo numa festa se aglomerar, sem máscara, pega um Covid, não tem UTI, e aí ele vira número e faz aí o lockdown. Então você não pode condenar o mais pobre pela inconsequência de um mais rico, de um classe média ali que acha que é rico, para aglomeração, tá bom? Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Quem sabe a gente não faz um bate-papo sobre isso em alguma live, etc e tal. Mas eu concordo aqui com esse posicionamento. E claro, cada caso é um caso no fim das contas, né? Então, por que fulano tá numa UTI? Vai depender muito de cada caso, tá bom? Sem novidades, Fintech lança conta que conecta serviços financeiros tradicionais com o mundo cripto. Então olha lá, para quem é viciado em cripto, a Blue Banks aí agora oferece ali transferências bancárias, além de pagamento de boletos por códigos de barras, acompanhamento de extrato, depósitos e recarga de celular. Falta o Pix, hein? Faltou o Pix aqui para a Blue Banks. Enfim, para quem gosta aí, muito interessante. É claro que é importante saber como que por trás ali eles gerenciam essa transformação do Bitcoin em real, etc e tal. Tá aí, a Fintech já possui autorização do Banco Central para operar como instituição de pagamento, tá bom? Dá até cartão de débito, olha lá, na bandeira Visa, para fazer movimentações financeiras no dia a dia, podendo pagar em Bitcoin ou em real. Em relação aos serviços conectados à blockchain, a Blue Banks oferece seu programa de recompensas em criptoativos no formato de staking de tokens, etc e tal. Eu trouxe mais a curiosidade aí pra galera que ama cripto, bem interessante para falar a verdade, tá? Aperto rápido da Selic ganha força, parece que agora a gente já está olhando para um aumento aí de 0,75 ponto percentual, e aí no fim do ano um 6,5% ali de Selic, tá? Então de olho nisso porque até então era 0,5%, agora já é 0,75%, até então era 4,5% no fim do ano, agora já é 6,5% e isso afeta diretamente o nosso mercado financeiro, tá? E deve aí dar uma acalmada no dólar também, felizmente, para nós consumidores e cidadão aí do Brasil, beleza? Então de olho nisso, é amanhã que a gente vai descobrir isso daqui, amanhã que sai aí a reunião, se não me engano é do Copom mesmo, né, para aumentar essa Selic, tudo certo, a gente segue acompanhando, bem antenado no mercado, tá bom? Vou deixar esse link aqui na descrição, tá? E aí tem, é lógico, um textão danado aqui, você tem um monte de opinião de vários especialistas, chefes aqui, mas o importante é você saber, no fim das contas, vai aumentar meio ou vai aumentar 0,75? Tá bom? Então é isso que importa. Tá? E aí, auxílio nos Estados Unidos vai inflar mais bolha de ações, diz Grantham. Cofundador da gestora GMO alerta para fatores que tornam investidores inconsequentes. Tá? E aí, esse cara aqui já previu aí a bolha do .com, o subprime 2008, etc e tal. Diz a matéria, tá? Se é verdade eu não sei, eles podem estar pintando um cenário para você acreditar no cara, tá? Mas ele tem aqui bons argumentos, tá? Ele fala aqui que esse pacote de estímulo aí dos Estados Unidos, olha lá. O Deutsche Bank fez uma pesquisa online com usuários da corretora do banco que afirmaram planejar investir em média 37% dos cheques de estímulo no mercado acionário. O percentual, segundo o banco, varia conforme a idade e ao nível de renda também. Tá? Então, de olho nisso, porque com certeza está inflando, e aí quando desinflar, a gente deve ver também o reflexo aqui no Brasil. E aí a gente pode ter isso aqui no Brasil também, tá? Inclusive é o próximo ponto aqui, olha lá, ó. Busca por pechinchas ajuda a impulsionar a bolsa. Não é o mesmo tópico exatamente, né? Aqui eles falam algumas bobagens, por exemplo, falando que a Gol e a Azul ficaram entre os 5 maiores ganhos e chamando isso de pechincha e etc. Nada a ver, né? A gente sabe muito bem que não é assim, né? Isso daqui é uma precificação da expectativa do mercado sobre uma recuperação, tá? Mas a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Pode estar inflando algumas ações aqui no Brasil também, com agora o auxílio emergencial voltando, muito fraquinho, afinal. O número de CPF aqui no Brasil nem se compara ao CPF investidor lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente olharia para isso de uma maneira um pouquinho mais institucional, né? Será que tem algum institucional inflando algum preço de uma ação? Eis a questão, mas aí é muito mais difícil de saber. E como é que a gente se defende disso, se protege disso?
Estratégia financeira, divisão de capital, aporte regular, sem se alavancar muito, né? A alavancagem é o começo do fim no mercado financeiro, a não ser que você seja trilionário, tá? Então, é mais ou menos assim que você se protege de inflações, né? Inflações fica estranho, você está falando de inflação, mas de inchaços no mercado financeiro, tá bom? E aí, bastante gente pergunta, Peter, mas lá em março do ano passado, como você se protegeu? Simples, o dinheiro que eu tenho na bolsa não é para amanhã, tá? Então eu deixei lá, eu fiz igualzinho, eu fiz com a carteira pública com os investimentos de longo prazo, é claro. Então o negócio ficou lá, eu fui fazendo aportes regulares e fui aproveitando a alta da bolsa. No fim das contas, fiquei muito mais positivo do que negativo quando tudo recuperou, poucos meses depois, tá bom? Então era isso. E aí, só para vocês saberem, CVM diz que não detectou ganho previsto em caso com opções da Petrobras. Então, elas por elas, tá? Então, olha lá. Ó. O processo administrativo instaurado pela CVM para investigar a negociação de papéis da Petrobras envolvendo o uso de insider trading verificou que as opções de venda não foram levadas ao vencimento no último dia 18. Tá bom? Informou a autarquia em nota nessa segunda-feira. O comunicado, etc e tal, bom, enfim, não é nada. Tá? Então, aquele boato lá sobre Petrobras acabou dando em nada. Beleza? Bom dia, vai ficando por aqui. Um bom dia pra você. Próximo vídeo aí já vou fazer análise de aluguéis, que já saiu. Tá bom? Como esse vídeo aqui ficou muito longo, é melhor passar pro outro, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha. E até daqui a pouco.